Olá pessoal, aqui é o professor Carlos e vamos ter hoje mais uma aula de física do primeiro ano, a nossa segunda videoaula com o tema de conceitos da cinemática. Lembrando a vocês que na descrição do vídeo tem um link para uma atividade virtual, tá? Um questionário virtual. É muito importante que vocês acessem e respondam essa atividade, tá? Lembrando que o conteúdo da atividade é o próprio conteúdo aqui do nosso vídeo. Bom, nós vamos estudar aqui no primeiro ano uma parte da física chamada mecânica, tá? A mecânica é o componente da física que estuda o movimento, tá? E o movimento está muito presente no nosso dia a dia, tá? Seja uma viagem que você faça de carro, a pé, de bicicleta, ou até mesmo o movimento de uma nave, né, espacial, de um avião, ou até mesmo movimentos migratórios, né, que é essa movimentação de algumas espécies de animais e dentro da biologia, né, estudado dentro da biologia. Então é muito importante, e sem falar também que essa é uma das partes que mais caem questões no Enem dentro da física, ok? Então vamos começar então nossa videoaula. Então, como eu falei para vocês, o componente da física que estuda movimento é a mecânica, só que ele é subdividido em três partes, que é a cinemática, a estática e a dinâmica. A cinemática vai estudar o movimento sem levar em consideração as suas causas. Então nós iremos estudar o movimento em si. É um movimento circular? É um movimento em linha reta? Qual a aceleração? Qual é o tempo de duração desse movimento? A estática, ela já vai ficar com a parte de repouso, tá? Quais são as condições para que um corpo entre em repouso e permaneça em esse repouso? Tá? Já a dinâmica, ela vai estudar o movimento agora considerando as causas. Qual foi a força que impulsionou aquele movimento? Existe alguma força de atrito que impede aquele movimento, que faz aquele movimento parar? Então, levando em consideração as causas, é dentro do âmbito da dinâmica, ok? Então, resumindo aqui, cinemática estuda o movimento sem levar em consideração as causas, a dinâmica considera as causas e a estática estuda as condições para o repouso, ok? Então, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, né? Vamos trazer aqui o exemplo de um jogador de futebol chutando uma bola, tá? Então, onde é que estaria a dinâmica, a estática e a cinemática nesse caso? Bom, gente, a cinemática, ela iria estudar o movimento da bola em si, tá? Então, iria estudar, será que aquele movimento da bola foi em linha reta? Será que foi um movimento oblíquo? Qual foi a velocidade dessa bola? Qual foi o tempo de duração dessa jogada? Então, tudo isso ficaria a cargo da cinemática. Já a dinâmica iria estudar o que ocasionou esse movimento da bola, ou seja, qual foi a força, né, que fez com que essa bola se movimentasse. Então, no caso ali, nós iríamos estudar o quê? A força empregada na bola, né? Quais foram as forças de atrito que fizeram a bola talvez desviar do seu trajeto original, né? Então nós temos ali a força do vento, né? A força de resistência do ar, entre outras coisas. Então, ficaria a cargo da dinâmica as causas, não é, desse movimento. E já a dinâmica ficaria para estudar quais foram os motivos que vão levar essa bola a parar, não é? Então, explicando de uma forma bem simples para vocês o que seriam esses três ramos dentro da mecânica, ok? Então vamos começar então as nossas definições dentro da cinemática. Nós vamos começar agora estudando só a cinemática, depois nós iremos estudar dinâmica e depois estática, tá bom? Tudo isso no primeiro ano de vocês. Então vamos para o primeiro conceito, que é o conceito de ponto material. O ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de determinado fenômeno. Ou seja, gente, quando nós vamos fazer um estudo dentro da mecânica, onde o nosso objeto de estudo, o tamanho dele
é insignificante com relação ao todo, nós chamamos isso de ponto material. Vocês vão ouvir muito isso, né? Vai ter muito assim nas questões, um ponto material está numa trajetória retilínea. Vocês vão ver bastante isso nos exemplos, nos exercícios, tá ok? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então imagine que a gente está estudando a aceleração de um veículo dentro de uma grande rodovia. Então, como está mostrando aí nessa foto, o tamanho do carro é muito pequeno em relação ao tamanho da rodovia toda. Então, nesse caso, eu posso desconsiderar as dimensões do carro para fazer o meu estudo, no caso, o meu estudo da minha aceleração, tá ok? Então, nesse caso, seria um ponto material. Agora, vamos imaginar que você está estudando o movimento de um carro, você está dando ré num carro dentro de uma garagem pequena, residencial, tá? Então, o tamanho da garagem para o tamanho do carro já são mais próximos, né? Embora a garagem seja maior do que o carro, mas é uma diferença não muito grande. Então, nesse caso, nós chamamos de corpo extenso, tá ok? Então, resumindo aqui, se o tamanho daquele objeto é muito pequeno em relação ao outro objeto, nós chamamos de ponto material, ele é pequeno. E quando esses tamanhos são aproximados, nós chamamos de corpo extenso, ok? Então, vamos prosseguir. Um outro conceito muito importante é o conceito de referencial, tá? Dentro da física. O referencial é um corpo ou uma posição de referência utilizados para identificar se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a esse referencial. Então, vou dar para vocês aqui um exemplo clássico, né? Então, imagine que você tem aí um ônibus, tá? E se eu perguntasse assim para vocês, ó, o motorista desse ônibus, ele está em movimento ou ele está em repouso? E agora? Tá? Vamos pensar aí. Bom, gente, depende do referencial, né? Porque se eu tomar como referencial esse cara aqui que está fora do ônibus, óbvio que ele vai ver o motorista em movimento. Ou seja, a posição entre ele e o motorista vai se alterar dentro de um intervalo de tempo, tá? Ele vai se aproximar, né? Depois vai se afastar. Agora, se eu tomasse em consideração uma pessoa que está dentro do ônibus aqui, por exemplo, aqui esse passageiro, ela, em relação ao motorista do ônibus, não tem diferença na posição dos dois, não é? Então, para ela, o motorista está em repouso, tá ok? Então, gente, se algo está em movimento ou em repouso, ou a trajetória, como é que é a trajetória desse movimento, tudo depende do referencial dentro da física, tá? Tudo depende do lugar, da posição que você está tomando como referência para observar esse movimento. Agora vamos para a trajetória, né? Trajetória é um conceito assim bem simples, porque trajetória é o quê? É o lugar geométrico de todas as posições ocupadas num corpo, né, em relação a um referencial, tá? Ou seja, trajetória seria todo o caminho, não é, percorrido, cada ponto percorrido pelo objeto, pelo ponto material naquele intervalo de tempo, né? Então aqui nós temos aqui trajetórias, ó, parabólicas, né? Seria como, por exemplo, o lançamento de uma pedra, o lançamento de um foguete, tá? Na superfície da Terra, todos esses objetos lançados, né? Eles fazem essa trajetória aí parabólica, tá? Lembrando que a parábola ela tá ligada à equação do segundo grau lá na matemática também, que vocês estudaram, eu sei que bastante no ano passado. Tá ok? Então ficou clara a trajetória? Beleza? Vamos em frente. A trajetória depende do referencial, né? Então observe aqui esse projétil sendo lançado, ó. Isso, ali foi na visão de uma pessoa externa e agora numa visão de quem está dentro do avião aqui, tá? Do jato aqui. Então, vamos entender melhor isso daqui. Então, para uma pessoa que está fora, no solo, ele vai ver esse projétil caindo, gente, olha, na forma de parábola, ó, tá vendo? Ó, um lançamento oblíquo, tá bom? Mas se eu estiver observando de dentro do avião, eu vou enxergar o quê? Esse projétil caindo em linha reta, tá?
Olha aqui, tá vendo? Então, gente, mais uma vez, a trajetória, além do movimento, também depende do referencial adotado. Agora vamos para outros dois conceitos fundamentais do nosso estudo aqui da física do primeiro ano, tá? Que é o conceito de tempo ou instante e o conceito de intervalo de tempo. Lembrando que o instante, nós vamos aqui usar a letra T como símbolo e o intervalo de tempo com essa letra aqui, né, grega chamada delta, então delta T. Então o instante vai ser somente T e o intervalo ΔT. Ah, professor, está muito parecido. Qual é a diferença entre os dois? Eu vou explicar para vocês. O instante, gente, é o momento na qual se registra o tempo. Geralmente utiliza-se cronômetros e relógios para registrar esses tempos. O instante ao qual se associa o tempo zero, nós chamamos de origem dos tempos, tá? Então, aquilo que nós olhamos no nosso relógio, tá? No nosso celular, é o instante de tempo. Já o intervalo é o quê? É o tempo da duração de um fenômeno físico, tá? Define-se intervalo de tempo como a duração de um fenômeno físico. Ou seja, o intervalo de tempo você vai levar em consideração o tempo, o instante que começou aquele fenômeno e o instante que aquilo ali terminou. Então, a duração, quanto tempo aquilo ali custou, né? Aquilo ali durou. Esse intervalo de tempo, ele vai ser a nossa primeira fórmula aqui dentro da física, tá? Quero que vocês anotem aí essa fórmula, que é ΔT igual a T menos T0. Ou seja, intervalo de tempo é igual. Esse T nós vamos chamar de instante final, tá bom? E o T0 de instante inicial, ok? Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então imagine agora essa viagem. O carro aqui no quilômetro 10, ele está marcando, ó, aqui no nosso reloginho, ele está marcando um instante inicial de 2 horas. Tá? É um instante que ele passa ali pelo quilômetro 10. E no quilômetro 130, quando ele acaba a viagem, tá? O relógio está marcando aqui para gente, ó, o instante final de 4 horas, tá bom? Então, ó, esse 2 horas e 4 horas são os instantes inicial e instante final. Agora, se nós quisermos calcular o intervalo de tempo dessa viagem, como é que nós vamos fazer? Vamos usar a nossa fórmula, tá? Então, calcular o intervalo de tempo, ΔT, sabemos que o T0, que é o inicial, é 2 horas, foi quando começou, e o T, que é o tempo, o instante final, é 4 horas. Então, usando a nossa formulazinha básica, ΔT igual a T menos T0, nós vamos ter aqui, né, substituindo pelos números, que ΔT é 4 menos 2, tá? O final, gente, é o contrário aí, né? O final vem primeiro na fórmula, tá? Não esqueçam disso. Então, você vai ter aqui 4 menos 2, continha básica, 2, não é? Então, o intervalo de tempo gasto nesse percurso foi de 2 horas, ok? Beleza? Agora vamos para mais outras duas definições importantes, que é a definição de espaço e de deslocamento escalar. O espaço é simbolizado pelo S, tá bom? Minúsculo, tá? E aqui o deslocamento com ΔS. Então vamos aqui, denominamos espaço a posição de uma partícula em relação à trajetória. Então aqui, ó, nós temos a nossa partícula aqui e nós vamos ter o caminho, né, que é a trajetória, e nós vamos pegar nessa trajetória e demarcar ela, tá certo? Como se fosse uma reta numérica, tá bom? No caso, no nosso dia a dia, vamos imaginar aqui a nossa trajetória como se fosse a estrada, tá bom? E essas demarcações, que eu falei como se fosse uma reta numérica, seriam as placas com as quilometragens da estrada, tá ok? Nós sempre pegamos dentro aqui na nossa trajetória, nós demarcamos um ponto como ponto zero, tá ok? A gente chama esse ponto zero aqui de origem das posições, tá ok?
Então, no nosso caso, qual é o espaço, né, ou a posição do nosso ponto nesse momento? O nosso ponto está localizado aqui, ó, no espaço menos 10, tá ok? É bem simples, né? Agora já o deslocamento é o que, gente? É a variação desse espaço, a variação dessa posição de um corpo numa trajetória em um certo espaço de tempo. Então, o nosso ΔS, que é o nosso deslocamento escalar, ele vai ser calculado aqui com essa fórmula, ó, ΔS igual a S menos S0, ok? Que o S seria o espaço final e o S0 o espaço inicial, né? Como se fosse a mesma fórmula lá do instante do intervalo de tempo, tá bom? Só que agora a gente está trabalhando com espaço. Beleza? Então vamos aqui mais uma vez exemplificando aqui para ficar bem claro para vocês, tá ok? Então aqui no primeiro momento, ó, nós temos a quilometragem 10, que seria o nosso espaço inicial, a gente vai chamar de SO igual a 10 quilômetros, e o final sendo 130 quilômetros, tá? Então nós temos aqui os dois espaços, o espaço inicial e o espaço final, 10 e 130. Agora vamos calcular o deslocamento desse carro, né? A gente tem nem muito o que pensar, né? Estava no quilômetro 10 e foi para o 130, você vai ter um deslocamento aí de 120. Mas vamos colocar na fórmula para ficar bem claro aqui. Então, para calcular o deslocamento ΔS, nós iremos usar a posição inicial e posição final. E usando a nossa fórmula aqui, ΔS igual a S menos S0. Aqui, substituindo com os valores e fazendo o cálculo, temos 130 menos 10, que dá 120 quilômetros. É o nosso deslocamento, ok? Beleza, gente. Vamos continuando aqui com mais uma definição importante, que é da distância percorrida, tá? Então, definimos distância percorrida por um móvel como a soma de todos os módulos das variações de espaço de cada sentido do movimento. Deixa eu explicar melhor aqui essa definição, tá? Nós vimos lá no deslocamento escalar que o deslocamento escalar ele só considera de onde começou e onde terminou o movimento, tá ok? Só que eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso começar num ponto X, terminar no ponto Y, mas eu posso percorrer indo e voltando várias vezes esse trajeto. Então, a distância percorrida ela vai se preocupar com isso, saber de fato qual foi a quantidade de quilômetros percorrida ou de metros daquele móvel, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui através dessa questão. Vamos tomar um exemplo para ilustrar essa definição. Um corpo vai de S1, que é 20 km. Deixa eu pegar aqui para explicar para vocês. Ó. Então, o S1 seria 20 km. Eu coloquei aqui a nossa trajetória em linha reta, tá bom? Fiz as demarcações aqui. Aí ele foi do S1 até o S2, 80 km. Tá bom? Então, ele veio aqui, veio até o 80. E depois... fazer assim. Ele veio para 80 e depois ele retorna para o S3, que é 40. Então, depois ele vem aqui e retorna. Tá ok? Deixa eu fazer aqui a setinha para vocês. Então, nesse caso, se eu fosse calcular a distância percorrida, eu teria o que, gente? Eu teria do 20 até o 80, no caso seria 60, não é? E depois do 80 para o 40, então de 80 para 40 mais 40, né? Então eu teria o que, gente? Eu teria 60 mais 40, tá ok? Então, a minha distância percorrida aqui seria de 100 quilômetros. Tá? De 100 km. Mas, se eu fosse calcular só o deslocamento ele iria usar somente o 20 e iria usar onde foi que ele parou no final, né? Que no caso foi o 40. Então, no caso, para o deslocamento, eu iria ter somente 20 km. Vê a diferença, né? Enquanto a distância percorrida está dando 100,
o deslocamento está dando apenas 20, tá? Então tenham cuidado nas questões, verifiquem direitinho o que é que ele está pedindo, se é distância percorrida ou se é deslocamento, beleza? Bom pessoal, lembrando a vocês mais uma vez que na descrição desse vídeo vocês vão encontrar um link para uma atividade virtual, tá? Um questionário com o conteúdo que foi abordado nessa aula, tá ok? É muito importante que vocês respondam essa atividade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também entrar em contato comigo. Eu vou colocar algumas formas aí de contato na descrição, ou também você pode mandar a sua dúvida para o seu líder o líder da tua classe, para ele colocar lá naquele grupo que foi criado para tirar a dúvida da nossa escola, tá ok? Lembrando também que é muito importante também que você aprofunde seus estudos no nosso livro didático. O conteúdo dessa videoaula está lá nas páginas 40 a 46 do capítulo 3 e você também já pode responder os exercícios da página 42. Na nossa próxima videoaula vai ser uma videoaula só de resolução de exercícios, então é muito importante que vocês pelo menos tenham tentado fazer alguns deles em casa, ok? Bom, eu fico por aqui e nos vemos numa próxima videoaula. Um abraço.